Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Mário Gandra, eu sou professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e esse aqui é mais um vídeo slide, né, que é um dos materiais didáticos que a gente usa no nosso sistema semipresencial de ensino. O vídeo slide são os meus antigos slides de sala de aula, narrados aqui por mim. Então é como se fosse uma aula completa. A gente tem vários outros tipos de materiais que a gente apresenta para os nossos alunos estudarem em casa. E esse aqui, muito bem, é sobre bioacústica. Nessa aula a gente vai falar um pouco de características das ondas sonoras, dos sons, vamos falar do nosso sistema auditivo, vamos falar um pouquinho de ultrassom e suas aplicações também. Tá? Muito bem. Passou um, passou outro. A bioacústica, ela é uma ciência derivada da acústica, que é um ramo da física, e é em conjunção com a biologia, né, com essas tentativas da biologia de entender o funcionamento do corpo humano e da vida de um modo geral. A bioacústica é um ramo da biofísica que usa fenômenos, conceitos da física para compreender os sons que são gerados pelos seres vivos, que são captados e interpretados pelos seres vivos, e também sons que são utilizados para se estudar os seres vivos. A gente vai chegar isso lá, vai chegar nessa parte mais no final da aula, tá? Muito bem, então primeiro vamos pensar aqui o que é som. O som é uma sensação, tá? O som não é uma onda, não é energia, o som é uma sensação nossa. A gente transforma um tipo de energia que chega na gente numa capacidade interpretativa como um som. Então, som é uma coisa. E ele é gerado a partir de ondas sonoras que chegam na gente. E como é que são essas ondas sonoras? As ondas sonoras se diferenciam das ondas eletromagnéticas por várias maneiras. A semelhança é que elas são uma forma de propagação de energia, né, como onda. Mas no caso das ondas sonoras, elas são ondas longitudinais mecânicas. E elas são produzidas a partir da compressão e descompressão de um meio elástico. Então, primeiro, ela só vai se propagar em meios elásticos. Ou, né, dependendo do tipo de meio, vai se propagar melhor ou pior. E elas dependem da compressão e descompressão desse meio. Então, a energia, ao se propagar, a energia sonora, ela deforma o meio gerando compressão e descompressão. Então, num ambiente, num meio qualquer, por onde esteja se propagando uma onda sonora, você tem regiões daquele meio que estão mais densas, molecularmente falando, e menos densas, porque você vai tendo a compressão e descompressão dessa onda durante a transferência de energia entre as camadas de moléculas desse meio. E é por isso também que a onda sonora não se propaga no vácuo, e isso a gente sempre ouviu falar, criticou lá os filmes de Guerra nas Estrelas, porque as naves explodiam no espaço e você ouve as explosões, né? Quer dizer, o espaço não é completamente desprovido de matéria, mas a pressão ali é muito baixa, então é quase perto do vácuo absoluto. Tudo bem, fora essas coisas de ficção científica, vamos lembrar que se a onda sonora se propaga como uma onda, ela gera as características típicas de uma onda que se propagam num meio, ou seja, a amplitude dessa onda, comprimento de onda e, obviamente, frequência da onda ao longo dessa propagação. E mudanças nessas características da onda sonora, quer dizer, comprimento de onda, frequência, amplitude da onda, gera diferença no som que a gente escuta. Então, onda sonora chega para a gente com diferenças estruturais nessa onda, isso gera uma interpretação diferente no nosso cérebro. Por exemplo, mudanças no comprimento de onda, ou mais precisamente na frequência da onda sonora que chega para a gente, gera na gente mudanças na altura do som. A altura do som, na acústica, não se refere ao som forte ou fraco.
A gente está acostumado a isso na linguagem popular. A gente diz que esse som está muito alto, o som está muito baixo. Mas na acústica esses termos significam grave ou agudo. Som alto é agudo, som baixo é um som grave. Né? Daí o nome contrabaixo, né, de alguns instrumentos. Tudo bem. Então, eu vou evitar usar o termo alto ou baixo, vou preferir usar o termo grave e agudo para a gente não fazer esse tipo de confusão. Tá? E quando for falar de som mais forte ou mais fraco, vou usar esses termos, ou então falar da intensidade do som. Muito bem. Então, quanto mais baixa a frequência, maior o comprimento de onda, mais grave é o som, mais baixo é o som. Daí vem a história do som baixo, né? O som é baixo porque a frequência é baixa. E isso se refere ao som grave, tá? O som agudo se refere a frequências altas, ao som alto. Muito bem, a gente tem uma capacidade limitada em relação a isso, tá? O nosso sistema auditivo, ele não consegue perceber, ele não consegue ser estimulado para perceber ondas com frequência abaixo de 20 Hz ou ondas com frequência acima de 20 Hz, 20 mil Hz. Ou seja, a gente trabalha, né, nossa audição trabalha no intervalo possível de 20 Hz a 20 mil Hz, né? Ou seja, um ciclo, 20 ciclos por segundo e 20 mil ciclos por segundo. 20 ondas sonoras por segundo até 20 mil ondas sonoras por segundo. Beleza? Próxima característica. A próxima eu tinha comentado já, que é a intensidade. Então a intensidade do som, ou seja, sons fortes ou fracos, dependem da amplitude da onda. Então ondas que comprimem mais o meio, ou seja, elas têm uma amplitude maior, têm mais energia, elas vão dar a sensação na gente de um som mais forte, de maior intensidade. E vice-versa, né? Onda de menor amplitude, menor energia, dá pra gente a sensação de um som mais fraco, um som de menor intensidade. Né? Então tá aqui a tirinha fazendo uma brincadeira com aquela coisa de Deus ser onipresente. Então tem um cara tentando falar com Deus, Deus não responde. Deus, aí sobe na escada cada vez mais alta, mas Deus estava ali do lado dele o tempo todo. Existe um intervalo em que a gente consegue ouvir sons em relação à intensidade também. Isso você sempre soube, né? Pelo menos em relação ao limiar da audição, que é... Esse termo limiar da audição significa o limiar mínimo, né? A intensidade mínima de audição que você... intensidade mínima sonora que você consegue perceber. Isso tem uma pequena variação de indivíduo para indivíduo, tudo bem. Mas o que você nunca tinha ouvido falar, e para vocês pode soar estranho, é o limiar máximo. Poxa, Mário, não é possível que tenha um limiar máximo. O som é muito alto, né, muito forte, muito intenso, é óbvio que eu vou ouvir. Vai. Mas o que a gente estabelece, nesse caso aí, não é um limiar máximo de audição, é um limiar da dor e o limiar de lesão do tímpano. Por volta de 150, 160 decibéis, o som é forte demais, a membrana timpânica vibra com muita intensidade e pode sofrer uma lesão. Com essa lesão você perde parte da sua capacidade auditiva. Então digamos que aí é o máximo, porque depois disso você não vai ouvir muita coisa. Tá? Esse tipo de tabelinha que vocês estão vendo nesse slide é típica de livros e sites que falam sobre bioacústica e audição, né, biofísica da audição, que bota alguns exemplos de sons e suas intensidades, né, suas intensidades típicas. Tanto que está aqui a britadeira, né, que é conhecido como o som urbano mais intenso, está lá com mais ou menos 100 decibéis. É claro que isso depende da distância que você está do objeto. Aliás, o que são esses decibéis que a gente sempre ouviu falar? Essa escala de intensidade sonora, ela é uma escala que foi construída baseada na quantidade de energia que uma onda sonora carrega ou é detectada num certo ponto, né, do meio por onde ela está trafegando. E aí a gente, muito antropocentricamente, estabeleceu o zero dessa escala como o nosso limiar de audição. Ou seja, o ponto de energia de uma onda sonora em que a gente começa a percebê-la, que a gente começa a detectá-la, a gente chamou de 0 decibel.
0 Bell, né, na verdade. Essa escala foi criada, só que para questões mais industriais e tal. Então a gente trabalha a gente fala decibel, só que 0 pode ser qualquer coisa, né? 0 kilobel, 0 Bell, 0 megabel, não importa, é 0, né? Mas a nossa escala, a nossa faixa auditiva até a lesão timpânica, ela vai de 0 até 160 decibéis. Ou seja, em 160 decibéis a gente já tem lesão timpânica, mas a escala vai além disso, porque ela é importante para outros ambientes que não simplesmente a sensação humana. Tá bom? Então, aqui está uma formulinha, não precisa se preocupar com isso, mas 0 decibel é referente a uma onda sonora com energia de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Né? Uma pressão sonora, porque a energia sonora é medida numa área. Né? Então é uma pressão sonora. Então é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E a energia máxima, nossa, que é referente ao limiar de desconforto, né? Limiar da dor, é por volta de 1 watt por metro quadrado. Desculpe, 1 watt por metro quadrado. Tá bom? Que se refere a 120 decibéis. Muito bem, vamos continuar. Então agora vamos entender o que isso tem a ver com a gente. A gente está falando o tempo todo de audição, então vamos aprender como é que funciona essa audição. O nosso aparelho auditivo, só para em termos de didáticos, né, de estudo, de pesquisa, para se melhor entender o sistema auditivo, ele foi dividido em 3 partes. Né, que é uma divisão, digamos assim, anátomo-funcional, né, em ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Você vai ver em alguns lugares escrito como orelha externa, orelha média e orelha interna. Não tem problema, as duas nomenclaturas estão corretas. Então, quem é a orelha externa ou ouvido externo? Bom, o ouvido externo ele é formado aqui pelo pavilhão auricular, que é a nossa orelha, essa parte de cartilagem e pele da nossa orelha, e a entrada do meato auditivo, e na verdade todo o meato auditivo, que vai até a membrana timpânica. Antes de eu entrar lá no meato auditivo, vamos falar um fenômeno que acontece aqui na entrada desse ouvido do ouvido externo. O que acontece aqui é o seguinte: a gente tem uma área de captação sonora muito grande devido ao pavilhão auricular, né? Devido à nossa orelha, a famosa orelha. Porque ela recebe o som nessa área e encaminha o som para o meato auditivo, que é uma entrada bem menor do que toda aquela orelha, certo? Então, o que vai acontecer ali é um sistema amplificador. Você pega uma área maior de pressão sonora e encaminha ela para uma área menor. Então você tem no ouvido externo uma amplificação de cerca de 20 decibéis. Tá bom? Vamos seguir. Essa onda sonora é encaminhada pelo meato auditivo, que termina aqui, ó, na membrana timpânica. A membrana timpânica, o meato auditivo, ele é um beco sem saída, tá? Lá no fundo dele tem a membrana timpânica. E ela representa a interface entre o ouvido externo e o ouvido médio. Ela é a membrana timpânica, ela é um tecido extremamente fino e bastante elástico que vibra com as ondas sonoras que chegam pelo meato auditivo. Essa vibração dela vai fazer vibrar um sistema de ossículos, de pequenos ossos, lá dentro do ouvido médio. Esses ossinhos, eles estão ligados à membrana timpânica, um deles está ligado à membrana timpânica, e são 3 ossos, na verdade tem mais um, mas não vem ao caso agora, são 3 ossos interligados, e o movimento da membrana timpânica vai fazer esses ossos se moverem nas suas articulações, e o último osso, que é esse chamado estribo, né, porque ele parece realmente um estribo de quem cavalga, ele fica apoiado numa abertura na parede que divide o ouvido médio do ouvido interno. Então ele fica vibrando ali como se fosse uma rolha nessa passagem,
então ele faz vibrar o que tem lá dentro do ouvido interno. Ou seja, o som que entrou pelo meato na forma de ar vibrando, né, comprimindo e descomprimindo, como uma onda sonora, vai fazer a membrana timpânica vibrar, vai fazer os ossículos vibrarem, vai fazer oh meu Deus, como é que é o nome? O estribo, né? O último ossinho, o estribo vibrar lá na janela oval, que é essa abertura, essa passagem que tem, essa comunicação, né, que existe entre o ouvido médio e o ouvido interno. Antes de eu passar para o ouvido interno, vamos falar algumas coisas interessantes sobre o ouvido médio. Primeiro, ele se assemelha ao ouvido externo no sentido de que eles são preenchidos por ar. Tá? Eu estou frisando isso porque o ouvido interno é preenchido por líquido. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Isso foi a primeira coisa. Segunda coisa, existe também uma amplificação sonora no ouvido médio. Por quê? Porque a membrana timpânica ela tem uma área muito maior do que a área da janela oval. Ou seja, a conexão, a parte que vibra, né, que conecta o ouvido externo ao ouvido médio, é maior do que o que conecta o ouvido médio ao ouvido interno. Então essa redução de área faz de novo uma concentração de energia. E isso gera um aumento de... uma amplificação, né, do som. Então o som está chegando com mais energia lá no ouvido interno. Se isso não existisse, né, se a gente não fosse assim, nosso limiar de audição ia ser bem diferente. A gente não ia conseguir ouvir sons tão fracos quanto os que a gente ouve, tá? Então existe uma amplificação aí também. A terceira coisa que eu quero falar é que no ouvido médio existe um outro canal que chega no ouvido médio além do meato auditivo, que é a tuba auditiva. A tuba auditiva liga o ouvido médio, ela está aqui nessa figura, liga o ouvido médio à faringe. Já sabe quem é, né? É aquela que essa abertura, né, a tuba auditiva, que a gente usa para equilibrar as pressões do ouvido médio com o ambiente externo a nós. Como é que a gente faz isso? A gente boceja. Quando a gente boceja, a gente abre a passagem de ar entre o ouvido médio e a faringe com a boca, né, obviamente. Então o que acontece aí é que você equilibra as pressões. Se a pressão estiver muito alta no ouvido médio, vai sair ar, se estiver muito baixa, vai entrar ar. Por que diabos o ouvido médio fica com a pressão interna variando? Por vários motivos. Um deles pode ser por você ouvir som muito alto durante muito tempo. Você deve ter percebido isso, ou numa festa, ou num trio elétrico, ou num fone de ouvido que você ficou com um som alto durante muito tempo, muitas horas. Você fica com o ouvido meio abafado, sem ouvir direito os sons, né? Sabe por quê? Porque você alterou a pressão, o equilíbrio de pressão do ouvido médio, e isso vai fazendo, seja o ouvido médio com pressão muito baixa ou muito alta, o que vai acontecer é que essa pressão vai empurrar ou puxar, né? Empurrar ou puxar a membrana timpânica e ela vai ficar muito esticada. Se a membrana timpânica fica muito esticada, ela fica cada vez mais difícil de vibrar com as ondas sonoras que chegam nela. Então você vai ficando com o som meio abafado, difícil de perceber os sons. Tá bom? Então, foram essas três curiosidades sobre o ouvido médio. Vamos passar adiante para falar sobre o ouvido interno. Slide passado. Bom, no ouvido interno, vamos lembrar que agora a gente está fazendo uma transição de ambientes preenchidos por ar para um ambiente preenchido com líquido. O ouvido médio ele tem duas estruturas muito importantes. Uma delas é o labirinto, e eu não vou entrar aqui nos canais semicirculares, no labirinto. Beleza, não vou falar disso. O labirinto é aquele sistema semi-preenchido com líquido e que dá para a gente a nossa noção de verticalidade. Tá? Então a gente sabe quando a gente inclina a cabeça para um lado ou para o outro, quando a gente deita, a gente sabe quando a gente está inclinado, porque o labirinto informa isso para o nosso cérebro. Mas a gente não vai entrar nessa história porque não é o que interessa aqui para a gente. O que interessa para a gente é outra área muito importante do
do ouvido interno, que é a cóclea. A cóclea, ela é ela se parece muito com um caramujo, com aquela estrutura, aquela carapaça do caramujo. São é um sistema ossicular que vai um tubo, né, ossicular que vai girando como uma espiral. O que que tem dentro desse tubo de caramujo aí? Deixa eu passar um slide aqui. Não, ainda não. Voltei o slide. O que que tem nesse tubo? Nesse tubo tem 3 canais dentro dele, tá? Entre 2 desses canais tem uma membrana e nessa membrana é onde acontece a mágica da gente pegar onda sonora, onda mecânica e transformar em uma capacidade de percepção neuronal, tá? O que que tem nessa membrana? Nessa membrana você tem o órgão de corte, que é essa figura que você está vendo aqui, tem 3 figurinhas delas aqui. O órgão de corte, aqui são todos desenhos, né? Mas estão bem parecidos com o que é no real. O órgão de corte, ele tem neurônios especializados, e esses neurônios, eles têm células ciliadas que se movem quando a onda sonora passa. Vamos lá, como é que isso acontece? A onda sonora passa, ela vem de lá do ouvido médio, né, e é passada para o ouvido interno, fazendo vibrar esse líquido que preenche o ouvido interno. Esse líquido que está preenchendo toda a cóclea, todos os canais da cóclea, a onda sonora vai passar por esse líquido e vai fazer vibrar as paredes da cóclea, particularmente essa parede que tem os órgãos de corte. Então, o órgão de corte, quando se move, ele tem um apêndice a membrana tectorial, que é uma parte do órgão de corte, fica encostado nesses cílios dos neurônios, tá? Cada vez que passa uma onda sonora ali, essa membrana tectorial vibra e ela se mexe e fica sacudindo esses cílios. Só que ela sacode, entre aspas, esses cílios, fazendo cada sacudida dessa que ela dá, cada movimento mecânico assim que ela faz nesses cílios, ela faz abrir canais iônicos na membrana desses neurônios. É uma coisa muito bonita, porque é um estímulo mecânico que faz abrir canais iônicos. E aí, com isso, você tem movimentação de íons do meio extracelular para o meio intracelular, gerando despolarização desse neurônio, ou seja, gerando um sinal elétrico de informação. Esses neurônios se esticam, fazem sinapse e geram, no final das contas, eles vão formar o nervo óptico. Não confundir nervo óptico, que é referente à audição, com nervo óptico, que é referente à visão, né? Por isso que a gente fala que vai naquele especialista médico, como é que é o nome? Otorrinolaringologista, né? Oto de ouvido, de audição, tá? Muito bem, muito bonito essa parte aqui do órgão de corte. Se vocês procurarem no YouTube, para os meus alunos tem lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, mas para quem não vai poder ver aí no YouTube, é só botar órgão de corte, vocês vão ver alguns vídeos, algumas animações do órgão de corte funcionando. É realmente muito bonito. Eu passei adiante o slide e, na verdade, esse slide e o próximo, eles são mais ou menos um resumo de tudo que eu falei até agora sobre audição. São 2 figuras que vão mostrando o que vai acontecendo em cada uma das etapas do nosso aparelho auditivo. Tá? Aqui no outro slide, culminando com, no final, a explicação de o que está acontecendo lá no órgão de corte. Eu não vou detalhar a estrutura da cóclea, não vou detalhar o nome dos ossículos do ouvido médio, não precisa nada disso. Ok? Vamos seguir adiante, mas uma coisa eu não posso deixar de falar. Existe um fenômeno na estrutura da cóclea que faz com que ela que gera essa nossa limitação de sons graves e agudos, tá? A amplitude, né? Como é que se diz? O espectro de grave e agudo que a gente consegue escutar. Na nossa cóclea, lá na base dela,
é onde a gente ouve as frequências mais agudas. Então a figurinha está mostrando aqui, ó, 20 kHz, né, 20 mil Hz, lá na base da cóclea, logo na entrada dela. E lá no final da cóclea, lá no final daquele caracol, é onde a gente percebe as frequências mais graves. É lá, mas por que isso? É voodoo? É mágica? Nada disso não. É porque a membrana onde onde estão os órgãos de corte, ela tem uma estrutura mais grossa ou mais fina, dependendo da região da cóclea. Então ela vai ser capaz de vibrar com frequências mais altas no início e frequências mais baixas no final. Tá? E é de tal maneira que isso gera o nosso limite. Então abaixo de 20 Hz a gente não consegue, biologicamente a gente não consegue, né? Anatomicamente a gente não consegue, e acima de 20 mil Hz ou 20 kHz a gente também não consegue. Tá bom? Por falar nisso, em limites de audição, vale lembrar que isso a gente está falando só do ser humano. Entretanto, existem alguns animais que percebem sons num espectro diferente do nosso. A gente já ouviu falar disso, por exemplo, para morcego, golfinho, baleia, ou seja, animais que geram e percebem sons acima de 20 mil Hz, acima de 20 kHz. E existem alguns animais também que percebem sons abaixo de 20 Hz. Algumas aranhas percebem sons abaixo de 20 Hz. Quem são esses sons? Deixa eu passar um slide aqui para tirar uma dúvida. Tá, vou voltar de novo aquele slide lá dos limites. Os sons, quer dizer, as ondas sonoras abaixo de frequência, abaixo de 20 Hz, a gente diz, né, o homem chama isso de infrações. É engraçado a gente dar o nome de infrassom para isso, se a gente nem consegue perceber, né? Se a gente não percebe, como é que a gente chama de som? É apenas onda sonora. Mas na verdade não é bem assim, né? Porque o homem, obviamente, safadinho do jeito que é, produziu equipamentos que percebem essas ondas sonoras de frequência muito baixa e deu esse nome, então. Então são os infrassons. Infra porque está abaixo, né, de frequências abaixo da sua capacidade. E acima da nossa capacidade a gente chama de ultrassom. A gente já conhece esse termo bastante, né? Vamos seguir adiante. Ultrassom, o homem descobriu que alguns animais produzem ultrassom e usam o ultrassom na natureza num sistema de ecolocalização. Então o nome já diz, né? É um sistema em que o indivíduo se localiza dentro do ambiente através de ondas sonoras que ele emite e pelo eco que essas ondas fazem, né? Quer dizer, elas refletem no local e voltam para ele, isso é o eco, né? Ele consegue saber onde estão objetos, locais de certos objetos no ambiente e poder se guiar, então, né? Não caiam nesse blá 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 antigo de que morcego é cego, baleia é cega. Eles não são cegos. Eles enxergam muito mal e usam esse sonar, né, esse sistema de ecolocalização, para melhorar a percepção dele do ambiente. Eles têm órgãos específicos que produzem esses ultrassons e que captam esses ultrassons. Interpretam, para depois o cérebro interpretar. E o homem imitou isso. A gente desenvolveu sistemas de ecolocalização que são o que eu acabei de falar, são os sonares. Né? Apesar aqui desse desenho, aqui, essa figura mais à direita no topo, está escrito ondas de rádio, na verdade o sonar de barcos é feito com ondas sonoras, para você detectar cardumes. É muito usado na indústria pesqueira, né? Você não acha que o peixe que você compra no mercado é pescado por um carinha numa canoa, né? Aquilo ali é um navio frigorífico que vai para o mar, fica semanas no mar pescando e eles mantêm esse peixe. Por isso que o peixe do mercado não tem gosto nenhum, tem gosto de papelão, porque você fica com aquele peixe congelado durante muitos dias até ele retornar. Só vale a pena isso, a indústria pesqueira só vale a pena se o navio ficar muito tempo e voltar com uma carga, para poder voltar com uma carga muito grande. E para melhorar a pesca, a captura de uma quantidade muito grande de peixe, é interessante que eles usem esses sonares para detectar grandes cardumes e fazer o arrastão de rede.
É claro que o sonar a gente conhece também de assistir alguns filmes de guerra, e por causa da Marinha de Guerra, que usa o sonar para detectar submarino debaixo d'água, e o submarino usa sonar para se guiar debaixo d'água, né? Além de detectar também questões de Marinha de Guerra. Como é que funciona esse sistema de ecolocalização? Como funciona esse sistema? O sistema funciona da seguinte maneira. Um indivíduo, seja um navio ou seja um morcego, ele emite aquele ultrassom, certo? O ultrassom é um pulso de ultrassom. Ele emite um pulso de ondas sonoras. Essa onda sonora vaga pelo ambiente e numa certa superfície ela é refletida. E aí retorna para você, para quem emitiu. Retorna para o emissor. Quanto tempo levou para essa onda voltar? Bom, quanto mais tempo demora para essa onda voltar, significa que mais longe está o obstáculo que a refletiu, certo? Então o tempo de retorno da onda sonora diz respeito à distância que aquele objeto está do emissor, tá certo? Mas existe um outro efeito que é captado, que é percebido por esses animais e por esses sistemas artificiais de ecolocalização, que é o efeito Doppler. O efeito Doppler é um efeito que a gente experimenta no nosso dia a dia. Por exemplo, você está na rua, vem um daqueles motoqueiros de moto de velocidade e ele está correndo muito na rua, então você vê a moto dele vindo e quando a moto dele está vindo, o barulho do motor é bem agudo. E quando ele está se afastando, o barulho do motor é grave. Lembra que ou quando tem alguém de carro chegando e gritando pela janela, comemorando a vitória do time, o que você ouve do cara que está de carro vindo para você e depois que ele passa de você? Não é aquele gol! Então ele começa agudo quando está se aproximando e o som passa a ficar mais grave quando ele passa por você, ou seja, quando ele está se afastando. Por que isso acontece? Finge que você é a pessoa, você é amiga desse cara que está gritando gol dentro do carro, você está dentro do carro com ele. Então vocês estão parados um em relação ao outro. Então a frequência do grito dele de gol vai chegar em você perfeita. Né? Ele grita, o grito dele, o som de gol, sai numa certa frequência e chega para você que está do lado dele na mesma frequência, não tem alteração. Tá? Mesmo o agudo ou grave está chegando para você. Mas imagina agora que você é uma pessoa que está parada na rua e o carro está se aproximando de você. Imagina você dentro do carro ali, gritando gol. Você começa a gritar gol numa certa frequência, então as ondas sonoras... Lembra o que é frequência, né? Então significa que as ondas sonoras estão saindo num certo comprimento de onda. Tá? Só que você está gritando gol e chegando para frente. É muito difícil compreender o efeito Doppler de forma contínua. Então vamos fingir que o grito da pessoa de gol é feito de vários pequenos trechos dele gritando o. Então, o. Então eu estou fazendo um som que tem uma certa frequência, um certo comprimento de onda, e aí ele sai da minha boca, essa onda sonora, certo? Quando eu chego, só que eu estou chegando para frente. Então eu chego para frente e solto o próximo O. E aí eu chego para frente e solto o próximo O. Então o que eu estou fazendo é que eu estou atropelando as ondas sonoras que eu emito. Eu emito uma, semi-atropelo ela e solto a outra. Então eu estou fazendo com que elas saiam mais apertadas, com um comprimento de onda menor do que elas realmente estão sendo produzidas dentro do meu sistema fonador. Então, para o cara que está recebendo isso lá, as ondas sonoras vindo em movimento, soa como se as ondas sonoras fossem mais curtas. Onda sonora mais curta, tem frequência maior, e isso gera para a gente uma sensação de som mais agudo. O exato oposto vai acontecer quando o cara passa por quem está parado na rua. Ele vai continuar gritando gol na mesma frequência, com o mesmo comprimento de onda, só que ele está se afastando.
Então ele está forçadamente alongando essa onda, ele está aumentando o comprimento de onda dela, fazendo um som mais grave para quem está parado. Para quem está dentro do carro junto com ele, parece o mesmo som o tempo todo. Esse é o efeito Doppler. Mário, para que você está falando esse negócio todo aí de efeito Doppler, física e coisa chata? Porque isso para a biologia é muito importante, para esses animais é importante, para os sistemas de ecolocalização são importantes. Por quê? Porque com o efeito Doppler, eu consigo calcular a. Primeiro, eu consigo perceber se o emissor e o receptor estão se movendo entre si, se eles estão se aproximando ou se afastando. Segundo, eu consigo medir a velocidade de afastamento ou de aproximação entre eles. Por quê? É só medir a variação de frequência da onda. Se eu sei a frequência com que ela está sendo emitida e sei a frequência com qual ela está sendo recebida, eu consigo calcular a distância entre eles. Ou, desculpa, a velocidade de aproximação ou afastamento. O morcego faz isso, tá? Porque ele não só quer saber a que distância está o obstáculo dele, mas ele quer saber com que velocidade ele está chegando a esse obstáculo. Então ele consegue calcular isso, né? Isso vai ser muito importante, já já eu vou explicar para vocês. Então, fora aplicações na pesquisa, na marinha de guerra, na marinha pesqueira tal, e em certos animais, a gente tem uma aplicação muito interessante do ultrassom, lá desde a década de 60, que foi quando os equipamentos de ultrassonografia foram produzidos, que é isso, já falei, né? Fazer ultrassonografia. A ultrassonografia é uma técnica de diagnóstico por imagem em que você consegue enxergar dentro da pessoa, você consegue filmar a pessoa por dentro sem ser invasivo, sem precisar abrir a pessoa. Então, ele é muito importante, né? Porque ele não é danoso aos tecidos e tal. Um equipamento de ultrassonografia, ele tem, obviamente, um display, né? Uma tela de computador, onde você vê a imagem, tem uma CPU que vai analisar e traduzir os dados que são recebidos. Que dados são esses? Esses dados são produzidos pelo transdutor. O transdutor é aquela peça do aparelho de ultrassonografia que o médico encosta na sua pele, que é ele que vai, digamos assim, enxergar, né? São tipo os olhos, e a CPU é o cérebro, né? Vamos falar desse transdutor. Esse transdutor, essa pecinha que você encosta na pessoa para fazer o exame, lá dentro dele tem um cristal chamado de... Bom, na verdade, o nome do cristal não interessa. O que interessa é o fenômeno que esse cristal sofre. Esse cristal sofre um efeito chamado efeito piezoelétrico. E esse efeito foi descoberto pelos irmãos Jacques e Pierre, adivinha? Curie. Aqueles físicos, Pierre Curie, aquele físico francês que casou com a Marie Curie e descobriram a radioatividade natural, descobriram várias outras coisas. Ganharam Nobel e blá blá blá. Antes disso, o Pierre Curie trabalhava com cristais. E ele e o irmão dele, mais velho, trabalhavam com cristais. Foram eles que descobriram o efeito piezoelétrico. O que é o efeito piezoelétrico? É um negócio lindo, cara. O efeito piezoelétrico é o seguinte: eles descobriram que quando eles deformam um cristal mecanicamente, ele pressiona até aquele cristal se deformar, né, ficar mais... como é que se diz? Não é concentrado, né? Você pressiona ele, ele fica menor, né? Fica mais denso. Quando você faz isso com alguns tipos de cristal, o que acontece dentro daquele cristal é uma separação de cargas para polos diferentes. Então, quando você faz isso, você cria um campo elétrico, certo? Você empurra cargas opostas para polos diferentes, então você gera um campo elétrico. Depois eles descobriram que esses cristais sofrem o efeito oposto. Ou seja, quando você submete um cristal desse a um campo elétrico, esse cristal se deforma. Isso foi uma descoberta maravilhosa, particularmente para a geração do equipamento de ultrassonografia. Por quê? Lá naquela pontinha do transdutor, o que você tem é um cristal dentro de um sistema elétrico que fica gerando pulsos elétricos. Se você faz pulsos elétricos com uma frequência bem alta, você vai gerar deformações no cristal muito rápidas. E com isso você gera ondas mecânicas sonoras no nível de ultrassom.
E a mesma coisa acontece, esse ultrassom sai do aparelho, bateu em alguma coisa, refletiu, voltou, essa onda sonora que volta, essa onda ultrassonora que volta, vai fazer o cristal vibrar e essa vibração do cristal vai gerar sinais elétricos. Esses sinais elétricos são interpretados pelo computador e ele usa para construir uma imagem. Como é que ele constrói a imagem? Já falei para vocês antes. Primeiro, na verdade, aí vão ser 3 fatores, principalmente. O Doppler eu vou falar mais tarde, vou falar só de 2. O primeiro é o tempo de retorno. Então o aparelho fica emitindo ultrassom. Quanto tempo levou para retornar aquela onda ultrassonora que foi refletida? Quanto mais tempo leva, mais distante está a estrutura interna lá que você está vendo, né, entre aspas. O outro é a intensidade desse sinal sonoro. Olha só nessa imagem aí do bebê. Você está vendo que tem umas partes dele que são mais claras, né? O branco é mais forte, tem partes que estão bem pretas, partes mais cinza. Como é que o aparelho julga isso? Olha só o que está mais branco. São estruturas ósseas dele. Dentes, estruturas ósseas e estruturas ósseas que vão dar origem a dente, né, no futuro. Maxilar e na mandíbula. Ossos do crânio que já se formaram mais completamente. Como é que o aparelho sabe para poder pintar isso de mais branco? O pixel lá da tela, né? O pixel eletrônico mais branco ou mais preto. É uma escala de cinza, né? Ele sabe da seguinte maneira. Quando a onda ultrassonora sai do transdutor, bate ali e volta, ela volta com uma intensidade maior. O que acontece com o ultrassom é o seguinte, o transdutor emite e nem todo ultrassom é refletido. A maior parte, na verdade, passa direto pelo indivíduo. Um pouco é refletido. Pode ser refletido, aquela onda ultrassonora é energia, né, que ela está carregando. Pode ser refletido uma parte grande dessa energia ou uma parte pequena. Estruturas muito densas, com uma quantidade grande de proteína, principalmente, elas refletem mais o ultrassom do que outras partes. E isso, então, vai dar colorações diferentes, né, intensidade, desculpa, de branco, aqui de cinza e branco diferente na tela. Isso é particularmente importante para você definir estruturas. Né? Você vê a interface, por exemplo, entre gordura e músculo, entre músculo e osso, músculo e tendão. Então, esse tipo de interface fica bem marcada porque são tecidos diferentes que refletem de forma diferente o ultrassom. Muito bacana isso aqui. Bom, fora isso, a gente tem a questão do Doppler, do efeito Doppler. Lembra o que o efeito Doppler é, né? Para que serve o efeito Doppler, então, na clínica? Serve para a gente ver direções de movimentos e para a gente medir velocidade de movimento. Mário, que diabos a gente quer efeito Doppler dentro do nosso corpo? Bom, tem coisa que se move dentro da gente, né? Começa pelos vermes. Fora o verme, o que mais que tem dentro da gente que se move? Sangue. Verme não interessa muito a velocidade que ele está se movendo dentro da gente, mas sangue interessa. Me interessa ver direitinho a direção do fluxo sanguíneo e a velocidade de fluxo sanguíneo. Então, de vez em quando, vocês podem fazer esse exame ou conhecer alguém que fez esse exame. Doppler de femoral, Doppler de certas veias e artérias nossas, que vão dar para a gente algumas dicas de como está o nosso sistema cardiovascular. Claro que, além disso, ele pode ser, o efeito Doppler pode ser aplicado para outras coisas também. Então, na marinha de guerra, o Doppler é interessante para você medir a velocidade de aproximação e afastamento entre navios bélicos, né? E também pode ser usado em pesquisa, isso é muito usado em geologia e biologia para você ver fluxo de correntes fluviais. Né? Você mergulha uma sonda de ultrassom no rio e com o efeito Doppler você consegue medir a velocidade de fluxo do rio em diversos pontos de profundidade do rio, né? Ou diversos pontos de distância da margem, por exemplo. Então, o Doppler vai ser aplicado também numa outra especialização da ultrassonografia, que é a ecocardiografia. A ecocardiografia, na verdade, é apenas uma especialização da ultrassonografia para se estudar o coração. A ecocardiografia
ela é feita em três modos diferentes, né? Na verdade, ela tem um modo eco convencional, que é dividido em dois, que é o eco 2D e o modo M. O modo M eu não vou detalhar aqui, não tem necessidade disso. O eco 2D é o que faz aquela imagem que a gente acabou de ver no slide anterior, né? Uma imagem 2D do coração. Essa imagem tanto pode ser uma foto estática, como ela pode ser um filme, né? Então, enquanto o aparelho está ligado ali, está projetando na tela do equipamento e você está vendo. Então, você vê o movimento cardíaco. Então, o médico olhar o movimento cardíaco é muito importante para ele ver se os movimentos estão normais. Além disso, você pode congelar aquela imagem e tirar medidas, né, para você ver espessamento de parede de câmara cardíaca, distância entre as válvulas, tamanho das câmaras e o que mais que você queira ver. Tá? O ecodoppler, obviamente, tem a importância. Desculpa, esse é um slide mostrando uma imagem típica, né, de uma ecocardiografia, onde você vê o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo e a válvula mitral, todas aqui no ecocardiograma. Né? Então ele está congelado a imagem, obviamente. A gente consegue ver aqui bem densa a parede do ventrículo esquerdo. A válvula mitral está aberta ali, então o sangue estava sendo regurgitado, bombeado, né, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, na hora que ele congelou essa imagem. Um momento depois essa válvula fecha. Né? Muito bem, vamos para o próximo slide. Está aqui, o ecodoppler agora, né? O Doppler aplicado à ecocardiografia. O ecodoppler é muito importante para você ver o fluxo sanguíneo dentro do coração. Como é que ele está entrando nas câmaras cardíacas. Não só isso, mas como que ele entra na aorta, como que ele entra nas artérias, na artéria pulmonar. Então, como que está sendo essa passagem do sangue do coração para as grandes artérias. Como é mostrado na imagem de cima aqui. E na imagem de baixo, o que você está vendo é o sangue que acabou de entrar nos ventrículos. Por isso que ele aparece como um mosaico aí, né, de cores. Por que essas cores? Vermelho, azul e esse mosaico aí misturado, vermelho, azul, amarelo e tal. Essas cores simbolizam o sentido do movimento daquele objeto, nesse caso aí do sangue. Né? Vermelho significa que aquele objeto está se aproximando do transdutor. Azul significa que ele está se afastando. E quando você vê um mosaico, como nessa figura aqui de baixo, é porque você tem o sangue indo para tudo quanto é direção. Né? É porque ele está turbilhonando. Isso não é um problema. Isso sempre vai acontecer, porque o sangue vem do átrio para o ventrículo e bate na parede do ventrículo e turbilhona. Né? Faz um turbilhonamento mesmo. Né? Não é um fluxo unidirecional. Agora, para finalizar esse vídeo slide, vamos falar do ultrassom terapêutico. O ultrassom terapêutico, bom, aí eu preciso explicar uma coisa que eu não falei para vocês antes. É o seguinte, aquele ultrassom que a gente estava falando até agora, que a gente usa para gerar imagem, fazer diagnóstico e tal, ele é um ultrassom de alta frequência. Ah, Mário, mas todo ultrassom é de alta frequência. Não, tudo bem, eu sei. Mas são ultrassons com frequência acima de 2 MHz. Por que isso é importante? Porque o ultrassom abaixo de 2 MHz gera consequências ao tecido biológico. Tá? Ele gera efeitos no tecido biológico. E se eu só estou querendo fazer uma imagem, eu não quero que aquilo tenha consequências, a não ser a própria imagem. Né? Então, e como é que são esses efeitos? Né? Então, ultrassons, tipicamente, né, ultrassons de meio a 2 MHz, eles geram dois tipos de efeito na gente, nos tecidos, né, na verdade. A gente classifica esses dois efeitos em efeitos térmicos e efeitos não térmicos. O efeito térmico, o nome já diz, são efeitos que levam a aumento de calor, de temperatura, geração de calor, né, aumento de temperatura do tecido biológico, do corpo. E os efeitos não térmicos são variados. Tá? De novo, isso tem muito a ver com o tipo de tecido. Tecidos que são mais densos, que têm mais proteínas, eles absorvem mais energia.
Então, músculo, nervo, tendão, eles absorvem bastante, né? O coeficiente de absorção de energia de ultrassom deles é muito alto. Mas o que a gente tem nesses efeitos não térmicos? Bom, os efeitos não térmicos são efeitos de micromassagem, ou seja, um aumento de vibração molecular das moléculas orgânicas. Ele aumenta a permeabilidade da membrana celular, tá? Então aumenta a troca de fluidos e íons, principalmente, entre os meios intra e extracelular. Ele altera calibre de arteríolas e aumenta a permeabilidade de capilares. Então, com isso, você aumenta a drenagem de tecido, por exemplo. Você baixa a pressão sanguínea porque você aumenta o calibre de arteríola. E existe também um efeito de cavitação e um efeito pressórico, que é quando você gera aumento de pressão em certas áreas abdominais, em certas interfaces entre tecidos. Mas isso aí a gente não precisa se preocupar muito agora, não. O ultrassom terapêutico ele é muito utilizado em certos processos inflamatórios e em algumas contusões. Talvez você já tenha sofrido alguma lesão que tenham que ter feito fisioterapia em que se utilizou o ultrassom terapêutico. Então, em alguns edemas, para recuperação de alguns edemas, você usa o ultrassom, que é para poder aumentar a drenagem daquele edema, né? Você usa muito o ultrassom terapêutico para aplicação de certos fármacos. Isso é particularmente muito usado na fisioterapia estética, por exemplo, para tratar celulite, onde você aplica o fármaco na pele da pessoa e passa o aparelho de ultrassom por cima para aumentar a absorção e a captação daquele fármaco. Entretanto, o uso de ultrassom terapêutico tem algumas limitações, algumas contraindicações. Algumas são relativas, depende do caso, outras são bem absolutas. Por exemplo, fratura não consolidada não é um lugar em que você vai querer passar ultrassom, porque na fratura consolidada você não quer que as partes do osso fiquem vibrando. Se ele vibrar, ele não vai consolidar nunca aquela fratura, né? Ruptura de tendão ou ligamento, se for muito recente. Eu, por exemplo, já rompi um ligamento e fiz muita fisioterapia. Só nas etapas finais da fisioterapia é que foi usado o ultrassom terapêutico. No início você não pode usar. Em casos de osteoporose, por motivos óbvios também, e em casos de implantes plásticos ou metálicos. Primeiro, porque os implantes podem sair do lugar com a vibração. Segundo, porque eles vão absorver muita energia, gerando muito calor, aumentando a temperatura e gerando lesão tecidual e celular. Imagina, né? Um pedaço de metal esquentando pra caramba dentro de você. E vários outros, né, gente? Marca-passo, por motivos muito óbvios, a gente não pode mandar um feixe de ultrassom para o marca-passo. Em gravidez, de jeito nenhum, senão você descola a placenta. Claro, né, na região da placenta. Em tumores, de jeito nenhum, porque você aumenta a permeabilidade vascular e a vibração do tecido tumoral, você pode aumentar a chance de metástase. Em trombose, é óbvio que você não pode, porque você pode deslocar o trombo e gerar embolia pulmonar. Infecções também de jeito nenhum, porque você pode facilitar a mobilidade daquela infecção no organismo. E vários outros, né? Tendência à hemorragia, doenças cardíacas graves, alguns outros. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo slide do nosso grupo. Esse vídeo slide faz parte do conteúdo teórico que é entregue para os meus alunos da FRJ na modalidade de sala de aula invertida, em que os conteúdos teóricos são entregues fora da sala de aula e na sala de aula a gente tem apenas atividades dinâmicas para trabalhar esses conteúdos. Então, na descrição desse vídeo tem também o endereço para as videoaulas referentes a esse conteúdo, são videoaulas introdutórias, e também aos slides dessa aula em serviços de hospedagem de slides. E também para o áudio dessa aula no formato de um podcast, também num serviço de podcast, que vocês podem assinar e ouvir essa aula. Um abraço para vocês, espero que tenham gostado, bons sonhos, não sonhos, mas sons para vocês. Tchau, tchau!